Bom dia a todos, eu sou o Leonardo e, juntamente com a Amanda, nós vamos discutir sobre o artigo O Divórcio Destrutivo na Perspectiva de Filhos com Menos de 12 anos, das autoras Mariana Martins Juras e Liana Fortunato Costa. Essa pesquisa teve como delineamento a pesquisação, e o objeto de estudo foi os papéis parentais e conjugais exercidos pela Dia Parental em caso de divórcio destrutivo com filhos pequenos. A pesquisação tem dois objetivos principais, que consistem em transformar a realidade estudada, servindo-se de instrumento para a mudança, e produzir conhecimento relativo a essas mudanças. O objetivo geral foi compreender como se apresentam os papéis parentais e conjugais em meio a uma dinâmica de divórcio destrutivo, em casos de disputa de guarda ou regulamentação da visita envolvendo os filhos pequenos. Sobre a introdução, as autoras a dividiram em subtópicos, sendo famílias divorciadas, divórcio destrutivo, conflitos de lealdade intergeracional presentes no divórcio destrutivo e a presença de filhos pequenos no divórcio destrutivo. Vale destacar que essa pesquisa se deu sob a luz da teoria sistêmica, que foi escolhido devido à necessidade do estabelecimento de novos paradigmas para se pensar a complexidade do divórcio destrutivo, que vislumbre a totalidade familiar e a garantia dos direitos de todos os seus membros. As autoras definem famílias divorciadas, a partir do divórcio, sendo este um fenômeno complexo e pluridimensional. E o divórcio também vem sido cada vez mais alvo de estudos, tendo em vista o crescimento do número de divórcios. Como o artigo é de 2011, as autoras usaram a pesquisa do IBGE de 2008. Referente a isso, durante o período de 1984 e 2007, houve um aumento de 200% no número de divórcios. Pensando num tema mais atual, podemos citar a pandemia, que com esse período de isolamento social, também houve um aumento dos divórcios. Então, essa já é uma questão para estar refletindo sobre esse fenômeno. As autoras citam Carneiro para afirmar que é um mito acreditar que o aumento do número de divórcios está relacionado à falência da família ou do casamento, como normalmente a sociedade pensa. Ao contrário, isto significa que existe uma maior, expectativa em relação ao casamento e uma menor tolerância aos maus casamentos. Então, isso evidencia que hoje se dá mais valor à formação de bons casamentos. Com relação ao divórcio destrutivo, o divórcio conflituoso foi definido como destrutivo. Nesse tipo de divórcio, a relação dos ex-cônjuges tem como base constantes conflitos permeados por brigas, dificuldade no cuidado dos filhos, necessidade de ganhar e desvalorizar a imagem do outro, necessidade de haver a participação de intermediários, litigantes, tais como membros da família extensa, profissionais da saúde e da escola, da justiça, entre outros. Além disso, no divórcio destrutivo, não há um reconhecimento da corresponsabilidade do ex-par conjugal no conflito, observando-se tendência em ambos de encontrar culpados e cúmplices. Nesse tipo de divórcio também, ele é caracterizado por não protegerem os filhos do conflito entre esses adultos, e também da desorganização familiar. Nestas famílias, os adultos não conseguem controlar suas disputas, fazem com que as crianças tomem partido na situação conflituosa, apresentam dificuldades em exercer as tarefas parentais ou mesmo se abdicam destas tarefas. Outra característica do divórcio difícil é observado quando o par parental não consegue ter uma visão objetiva da realidade de seus filhos. Então, esses ex-cônjuges competem suas forças principalmente no contexto judicial, levando a eventos violentos entre eles e buscando terceiros, como a justiça, os filhos, os profissionais, entre outros como aliados. Se torna uma verdadeira guerra parental sobre os conflitos de lealdade intergeracional presentes no divórcio destrutivo. Quando existem dificuldades por parte do par parental em diferenciar os papéis conjugais dos parentais, isso acaba implicando em conflitos entre esses ex-cônjuges. Os filhos podem ser envolvidos ou sentirem-se obrigados a se envolver nas brigas dos pais. Então, as autoras trouxeram alguns conceitos da terapia familiar sistêmica para serem aplicados à dinâmica do divórcio destrutivo, sendo eles a triangulação, lealdades invisíveis e a parentalização. Então, sobre as triangulações. O triângulo encontra-se na base de qualquer sistema emocional na família. Quando existe tensão entre dois membros da família, normalmente os pais, atinge um nível de ansiedade quase insuportável, uma terceira pessoa, que geralmente é um filho, é triangulada. E isso acaba reduzindo um pouco dessa tensão e ansiedade. Isso é um benefício. Porém, se essa triangulação permanece por muito tempo, nessa maneira de se comunicar, isso pode trazer
prejuízos ao desenvolvimento psicossocial dos membros dessa família, e essas relações familiares também ficam prejudicadas, tanto as presentes como as futuras. Sobre as lealdades invisíveis. Os diferentes membros de uma família têm funções interligadas e interdependentes, e estão unidos por lealdades que muitas vezes são aparentes e outras que são ocultas. Então, um conflito de lealdade exclusiva, ou seja, quando é exigido por um ou ambos os pais de um filho tomar partido, né, nessa briga, configura em maiores sofrimentos para o filho, porque, né, a separação já traz, né, na etimologia da palavra, a divisão, a ruptura. Então, o filho no meio disso, e ainda ele ter que escolher um lado, não existe, muitas vezes, você vai ter a mãe e o pai. Ou você tem a mãe, ou você tem o pai, em caso de divórcio destrutivo. Então, isso acarreta em muito sofrimento para a criança. Então, esses conflitos de lealdade intergeracional, quando se tem um ou mais filhos, eles podem se aliar a algum desses genitores, né? Normalmente, o filho se alia com quem ele mora. Então, também entra uma outra reflexão e uma discussão sobre alienação parental, né, em caso de divórcio destrutivo. Sobre a parentalização, ela está fortemente ligada à triangulação e às lealdades invisíveis, e ela significa uma atuação distorcida de um companheiro ou filho, colocando-se no papel paterno. Ou seja, né, vou dar um exemplo aqui. Em caso de uma separação, onde fica um filho com a mãe, né, morando com a mãe, então acaba existindo essa lealdade invisível, né? A mãe acaba colocando o filho nesse lugar, e além disso, o coloca no papel de pai, né, ou de marido. Então isso causa sofrimento para a criança também, porque muitas vezes ele entra como o cuidador da mãe, aquela pessoa que tem que dar o ombro amigo. Então, e esse não é o papel da criança, né? Que ela deveria ser acolhida nesse momento que está sendo difícil. Não só é difícil para os pais, mas também como é para a criança. Finalizando, então, os subtópicos da introdução, as autoras deixaram o tópico presença de filhos pequenos no divórcio destrutivo. Então, as famílias com filhos pequenos podem dividir-se em dois subgrupos: famílias com filhos em idade pré-escolar e famílias com filhos na idade de escola elementar. No primeiro subgrupo, é ressaltado o aumento de estresse e intensidade no relacionamento entre o genitor guardião e os filhos, pelas dificuldades enfrentadas por esse genitor na condução do divórcio e educação dos filhos, que podem apresentar regressão em seu comportamento e rendimento escolar. Daí as crianças de 6 a 8 anos se encontram na fase escolar elementar, que seria a outra subdivisão. Essas sofrem um maior impacto do divórcio, pois essas crianças já conseguem compreender que, de certa forma, o que está acontecendo ao seu redor. Né? Porém, elas não possuem maturidade para lidar com esse rompimento. Então, realmente é um ambiente muito aversivo, né, para essas crianças, que já têm uma certa idade, conseguem compreender, ver aquelas brigas, agressões, muitas vezes agressões não só verbais, como físicas, e não sabem o que fazer, não têm nem maturidade para poder agir, e ficam no meio desse turbilhão, né, nessa guerra parental. Então, eu passo agora a palavra para Amanda, que vai falar sobre os métodos que essas autoras adotaram e a discussão e os resultados, né, a partir dessa pesquisa. Bom dia, aqui é a Amanda. Então, falando um pouco sobre o método, a pesquisação foi realizada no Serviço de Atendimento a Famílias com Ação Civil, SERAF. Foram selecionadas 3 famílias atendidas nesse local, com dinâmica de divórcio destrutivo e presença de filhos na idade infantil, ou seja, né, de crianças de até 11 anos de idade. As autoras escolheram esse critério de idade tendo em vista trabalhos de autores sobre o divórcio destrutivo, que afirmam que filhos na idade infantil são os que mais sofrem com o processo de divórcio destrutivo, né? Porque eles percebem a dinâmica violenta, mas muitas vezes não conseguem lidar com o conflito parental e dele se afastar. A primeira tabela mostra detalhes sobre a família A, né, que possui o filho Adriano, de 5 anos de idade. Abaixo da tabela, as autoras trazem o processo judicial e a história do par parental. A ação judicial é de regulamentação de visitas. A mãe solicita a revisão das visitas do pai ao filho, que estão regularizadas da pernoite da criança na residência paterna de sexta a segunda-feira, e a mãe quer que as visitas ocorram de sábado a domingo, alegando que da forma como vem ocorrendo, estaria prejudicando a criança na escola. Quando Adriano tinha cerca de 1 ano e meio, o par parental se decidiu separar.
O divórcio judicial ocorreu de forma conflituosa, principalmente a respeito da divisão do apartamento em que moravam juntos. As brigas entre o par parental ocorrem principalmente nas ocasiões de visita do pai ao filho e em eventos escolares. Atualmente, o pai evita qualquer tipo de contato, deixando a cargo dos avós as negociações a respeito da criança. Adriano parece transitar bem entre as residências materna e paterna, entretanto, nas ocasiões em que os pais se encontram, como em eventos escolares, a criança reage com nervosismo e ansiedade. A família B envolve uma criança de 10 anos, possui uma ação judicial de guarda e responsabilidade, na qual a mãe Beatriz solicita a regulamentação da situação do filho. Ela afirma no processo judicial que o pai de Bernardo tem comportamento violento e que por diversas vezes agrediu verbal e fisicamente ao longo do período de casamento. O pai, em sua defesa, alega que a mãe está promovendo alienação parental na criança, impedindo ele de ver o filho. O casal permaneceu por cerca de 11 anos juntos. Bruno já tinha 2 filhas de casamento anterior e a Beatriz passou a residir neste núcleo familiar. O período de casamento foi permeado por várias agressões verbais e físicas de ambas as partes, o que levou a algumas denúncias policiais. A separação ocorreu após um episódio de agressão conjugal. A Beatriz saiu de casa e foi para a casa de sua mãe levando o filho. Atualmente, o par parental não tem nenhum contato e a criança que fica responsável por passar recados entre eles. A criança demonstra grande tristeza com a situação conflituosa entre os pais e parece estar mais leal à mãe e ao seu sofrimento. A mãe passou por uma forte depressão após a separação conjugal, tendo compartilhado esses momentos com o filho Bernardo. A família C possui 3 crianças, uma de 7, uma de 10 e uma de 11. A ação judicial se refere à separação litigiosa proposta pela mãe. A mãe solicita a guarda dos filhos que ficaram com o pai após a separação do casal. O pai afirma que a mãe abandonou as crianças com ele e que ela não tem condições psicológicas para ficar com os filhos, pois ela sofre de depressão. Os dois foram casados por quase 13 anos e tiveram esses 3 filhos. Na segunda e terceira gravidez, a Camila sofreu de depressão pós-parto, deixando o pai Carlos à frente dos cuidados dos 3 filhos. Os conflitos conjugais surgiram nesse período de depressão, levando à separação e à saída repentina de Camila de casa. O diálogo entre o par parental após a separação ficou bastante comprometido. O Carlos informa que os filhos chegaram a ficar com a mãe por cerca de 6 meses, mas que nesses meses eles foram reprovados de ano na escola e daí voltaram a morar com o pai. Situação que se encontrava até o momento da produção do artigo, onde a mãe visitava de vez em quando os filhos. A Camila considera que Carlos tem dificultado seus contatos com os filhos. As negociações para a realização das visitas ficam a cargo dos filhos, principalmente do mais velho Cícero, já que não existe uma comunicação entre o par parental. Os procedimentos da pesquisa foram as entrevistas semi-estruturadas com as famílias, genograma familiar, visita domiciliar e desenho da família realizado pelas crianças. Os desenhos e informações obtidos dos contatos com as crianças foram analisados a partir da proposta de análise de conteúdo de Gonçalves Rey, cuja construção e interpretação dos dados é feita por zonas de sentido. As zonas de sentido consistem em campos de inteligibilidade produzidos ao longo do processo científico. A análise das transcrições das entrevistas e dos desenhos infantis configurou-se em 3 zonas de sentido: a relação da criança com os pais, com os irmãos e com ela mesma. Antes de falar dessas 3 zonas de sentido, falar um pouco sobre os desenhos, primeiro, as autoras destacam que as crianças de fato expressaram a situação do conflito familiar que estão vivenciando. Elas apontam que as expressões gráficas descrevem a realidade, e assim também elas encararam a produção de desenho das crianças. O desenho da família realizado por Adriano, da família A, mostra um espaço bastante rabiscado, com nuvens superpostas, estrelas, quadrados, triângulos espalhados pelo papel, e uma figura humana bastante rabiscada. O Adriano fez os rabiscos e a figura humana em cor preta e os quadrados e triângulos na cor vermelha. O desenho da família de Bernardo, família B, apresenta as 5 pessoas da família.
o pai, a mãe, as irmãs e ele mesmo. Todas as figuras humanas estão desenhadas numa mesma distância, com a mesma estatura e cuidado na confecção, os pés bem apoiados na margem inferior do papel, braços estendidos ao longo do corpo, cabelos arrumados, e todo o desenho foi realizado na metade inferior do papel. O desenho da família C, de Cícero, Cássio e Cecília, foi realizado em um papel pelas 3 crianças em conjunto. Na parte superior, desenharam nuvens, algumas claras, outras escuras. Mais à direita do desenho está chovendo sobre Carlos, que é o pai, que está acompanhado somente de um pato. Carlos está desenhado distante do resto da família. As crianças desenharam uma casa no meio da folha. Carlos está do lado direito da casa, enquanto o resto da família está do outro lado da casa. As crianças desenham a mãe como uma figura mais alta, com as mãos ao longo do corpo, sorriso nos lábios. Cícero, que é o irmão mais velho, é menor que a mãe. A Cecília, que é a mais nova, é menor ainda, ela tem 7 anos. E o Cássio, que é o irmão do meio, é do tamanho de Cícero. Todas as crianças são desenhadas com as mãos nos bolsos das calças. A zona de sentido 1, que fala da percepção do conflito parental pelas crianças. E uma frase que elas deixam marcada é: meus pais não podem se ver. Nos atendimentos realizados com as crianças, as autoras explicam que todas as crianças revelaram perceber a situação de conflito em que se encontram seus pais. Todas elas sabem que os pais não se dão bem e afirmam que o encontro entre o par parental gera conflito. Com relação à vivência de um conflito familiar, os 3 desenhos trazem aspectos da percepção das crianças sobre o relacionamento parental. Quando Adriano desenha somente uma figura humana, que seria a dele, somente ele desenhado, essa ausência de elementos que seriam comuns em um desenho podem demonstrar significativo conflito com relação a eles. A ausência da figura dos pais e outros familiares no desenho da família de Adriano mostra a impaciência da criança em fazer este desenho, desviando sua atenção para outras formas que ele diz ter mais facilidade em desenhar. Esses são fatores que evidenciam alto nível de conflito familiar que está afetando negativamente a relação da criança com seus pais. No desenho de Bernardo, observa-se que ele está afastado dos pais, protegido pelas irmãs. Elas explicam que, de certa forma, o desenho demonstra um desejo de Bernardo em unir os pais. O fato da criança se colocar distante do relacionamento parental pode significar que ela não se sente à vontade com maior aproximação dos pais, pois esta realidade ainda é de conflito. No desenho de Cícero, Cássio e Cecília, eles desenharam os pais nas extremidades do papel. O afastamento entre o par parental é reforçado pela presença de várias barreiras entre eles, como os próprios filhos, a casa materna e a chuva em volta do pai. Todos esses elementos apresentam-se para manter os pais distantes, o que demonstra a fantasia dos filhos de que o encontro entre os pais gera conflito. Observou-se que as crianças das 3 famílias têm a função de negociar com os pais questões que deveriam ser responsabilidade dos adultos, por exemplo, as visitas com o genitor não guardião. E as crianças mais velhas, essa organização fica ainda mais evidenciada, no caso de Bernardo e Cícero. As autoras ressaltam que colocar a criança em uma situação cuja responsabilidade não é cabível a ela e sim aos seus genitores caracteriza-se como uma parentalização. Uma dinâmica familiar que utilize a parentalização de crianças como um padrão de relacionamento pode trazer sérios prejuízos ao desenvolvimento saudável dessas crianças, uma vez que elas não estão preparadas para lidar com tomadas de decisões que não estão de acordo com a sua faixa etária. A zona de sentido 2, a importância da frátria, ela destaca a frase "meus irmãos me ajudam em tudo". A frátria é um recurso de suporte e fortalecimento das crianças em uma situação de conflito entre o par parental. Notou-se que nos desenhos de família realizados pelas crianças que possuem irmãos, ou seja, das famílias B e C, todos os membros da frátria foram graficamente representados lado a lado, o que demonstra que o subsistema fraterno encontra-se unido. Esse relacionamento fraterno proporciona uma experiência íntima, rica e complexa entre iguais, envolvendo vivências em comum que muitas vezes só podem ser compartilhadas entre irmãos, embora também exista espaço para rivalidades e competições.
Quando a família vive momentos traumáticos, como é o caso de um processo de divórcio destrutivo, os vínculos fraternos são intensificados, uma vez que atravessam a mesma situação dolorosa e buscam apoiar-se mutuamente. A pesquisadora pergunta para o Bernardo: e vocês conversam muito? Então ele responde: com as minhas irmãs, a gente conta todos os segredos. A pesquisadora pergunta novamente: todos os segredos? Ele responde: a gente é muito unido. Quando perguntado para Cecília: quando você está com dificuldade, quem te ajuda? E ela responde: meus irmãos. A afiliação a um grupo fraternal coloca-nos em uma situação favorável a responder frente a seus progenitores. Ou seja, a frátria oferece um fortalecimento dos filhos com relação às reações emocionais dos adultos que estão em conflito. A ausência de irmãos, no caso do Adriano, em uma situação de divórcio destrutivos, coloca o filho único em situação de desvantagem e maior sobrecarga emocional. A zona de sentido 3 fala das manifestações afetivas das crianças, destacando a frase "não gosto nada dessa situação". Percebeu-se que os filhos das 3 famílias manifestaram de diversas formas seu sofrimento e insatisfação com a dinâmica familiar de divórcio destrutivo adotada pelos adultos. Embora a experiência de um divórcio seja dolorosa para todos os membros da família, a manutenção de altos níveis de sofrimento infantil, anos após o término do casamento, não está relacionada à separação conjugal em si, mas principalmente à forma de relacionamento que os pais constroem entre eles. De maneira geral, evidencia que as crianças inseridas em uma dinâmica de divórcio destrutivo buscam estratégias saudáveis e não saudáveis de compreender a situação conflituosa e dela retirar-se. A busca de compreensão do conflito parental dá-se mediante expressões de afetividade, como agressividade, insegurança, depressão e derracionalização. Além disso, outras atividades significativas para essas crianças devem ser proporcionadas fora do ambiente familiar, a fim de promover novos recursos internos saudáveis para lidar melhor com as dificuldades parentais. Então, sobre as considerações finais. As autoras destacam que as vozes das crianças e dos adolescentes, que surgem nesse contexto do divórcio destrutivo, devem ser valorizadas, porque são informações imprescindíveis, né, nesse contexto. E, frequentemente, as crianças e os adolescentes são menosprezados pelos adultos. Então, sendo assim, a criança não merece ser ouvida, né? Então, elas destacam isso como uma forma de crítica também, né? A esse contexto que vem se repetindo. Uma crítica nossa, agora como leitores, né, minha e da Amanda, foi que elas destacaram que a pesquisa era uma pesquisação, né? Aquela que pretende mudar o ambiente, e isso não ficou tão claro no artigo. Então, elas apresentaram as falas das crianças, os desenhos e tudo mais, mas não ficou claro como que se deu essa mudança nesse contexto familiar dessas 3 famílias. Para finalizar, né, a nossa discussão, eu gostaria de trazer uma frase que as autoras também destacaram nas considerações finais, que não há respostas prontas e simples para a complexidade do divórcio destrutivo. Então, a postura crítica e sistêmica dos profissionais é requisito necessário para uma atuação com famílias em situações de conflito e disputa. Muito obrigado a todos que nos ouviram aqui e agora vamos estar disponíveis para as dúvidas ou a discussão com a Sara.